Olá, sexto ano, essa é a nossa videoaula de revisão para a prova bimestral de filosofia. Esta imagem que vocês estão vendo aí na abertura do vídeo é uma pintura de Rafael Sanzio, pintada no século XVI, que retrata a escola de Atenas. Todos esses personagens aí retratados no quadro são filósofos, né, que Rafael Sanzio pintou. Os dois que estão lá no meio são os mais importantes, Platão e Aristóteles. O tema desse nosso capítulo é olhar ao redor, o olhar e suas possibilidades. Vocês estão vendo aí nesta imagem um homem segurando uma esfera espelhada, né, e por ela é possível refletir aquele homem que está segurando a esfera com a sua sala, né, lá os móveis, a estante de livros, tudo isso está sendo refletido na esfera para a qual ele está olhando, né, nos convida a olhar ao nosso redor e a perceber aquilo que nós vemos, né? Nós vamos aprender o olhar com um olhar filosófico. Então esse é o tema do nosso capítulo, nosso primeiro capítulo. Então nós começamos com a palavra investigar. Os cinco sentidos nos permitem investigar o mundo à nossa volta, captar impressões, perceber sensações. Vocês lembram lá dos cinco sentidos? Né? Tato, olfato, paladar, audição e visão. Né? A visão é o que nós vamos estudar neste nosso capítulo. Né? Vamos iniciar a nossa investigação pelo sentido da visão, que despertou o interesse de muitos filósofos. A filosofia, ela surgiu na Grécia no século V a.C., ou seja, há mais ou menos 2.500 anos atrás, e foi o filósofo Pitágoras, né, também matemático, né, mais conhecido como matemático do que como filósofo, é esse que está retratado aí nessa imagem, foi ele que criou a palavra filosofia com a união de duas palavras gregas, que vocês estão vendo escritas aí em grego, né? Philos, que significa amor ou amizade, Sofia, que significa sabedoria. Então, portanto, a filosofia significa amor ou amizade pela sabedoria. O filósofo, ele é amigo ou amante da sabedoria. Há uma historinha que conta que as pessoas costumavam chamar Pitágoras de Sófos, que em grego significa sábio. E ele sempre respondia para as pessoas: olha, eu não sou um Sófos, eu sou um filosófos. Ou seja, eu não sou um sábio, eu sou um amigo da sabedoria. E como eu falei, né, nossa investigação neste capítulo será sobre o olhar. Vocês estão vendo nessa imagem aí, crianças olhando dentro de uma caixa. É o olhar curioso, né, o olhar que quer descobrir, que quer entender, que quer compreender algo. Esse olhar, que é o olhar filosófico, é o olhar que nos causa admiração, espanto, estranheza, surpresa diante da realidade. Não é um olhar qualquer, é o olhar que nos leva a refletir, o olhar cuidadoso, o olhar curioso que descobre coisas novas. E olha que interessante esse poema que está aí no nosso livro, né, de Elias José, que se chama Olhar. Olhar é mais do que ver. Para ver basta ter visão. Para olhar é preciso ter paciência, atenção, capacidade de ir fundo. Quem só vê e não olha, não lê o mundo, fica vazio, não tem o que dizer, o que expressar, o que escrever, desenhar, contar ou cantar. Então, esse poema do Elias José nos leva a refletir sobre a diferença entre o ver e o olhar. Né? O ver é aquele ver desatento, né? Que simplesmente vê. O olhar, ele é o olhar mais profundo, é um olhar diferenciado, é o olhar curioso, é o olhar que quer conhecer, que quer entender aquilo que está vendo.
E daí vem então o filosofar. Filosofar é olhar para descobrir e admirar, olhar para ver e rever, olhar para refletir. Nós tentamos descobrir o que ainda não vemos, buscando ver além do que as aparências revelam. Então, é aquele olhar mais atento, é o olhar filosófico. E, sobretudo, é um olhar que faz perguntas. Né? Vocês estão vendo nesta imagem aí os balões, né, com várias perguntas. Como funciona, para que serve, o que é isso, quem teve essa ideia, por que isso é assim. Então, o olhar filosófico é aquele olhar que faz perguntas. E as perguntas, elas surgem da admiração, da observação. A admiração, ela desperta dúvidas. E perguntar está para a filosofia, assim como respirar está para os seres vivos. Uma reflexão que nós fizemos também ao longo das nossas aulas foi sobre o diálogo. Lembram do caleidoscópio? Nós fizemos um caleidoscópio com réguas, né, armadas de forma triangular, né, e refletiu, né, a imagem de um caleidoscópio. Então, o caleidoscópio ele é o reflexo de um espelho que se prolonga em outro espelho que está na sua frente. As réguas que nós utilizamos, né, vocês devem lembrar, elas também refletem, né? Elas também são espelhadas. E assim acontece no diálogo. Quando nos colocamos um diante do outro para dialogar, o ponto de vista de um contribui para ampliar o que o outro vê. Né? Então, o diálogo, além das perguntas, nos possibilita esse olhar filosófico, pois vamos ouvindo a opinião de um e de outro e assim também construindo o nosso conhecimento. Um outro tema interessante que o nosso livro traz é admirar e filosofar sobre a natureza. Os primeiros filósofos ficaram conhecidos como filósofos da natureza. E por que eles eram chamados de filósofos da natureza? Porque eles observavam a natureza com admiração. E isso os levou a perguntar e a buscar respostas para suas perguntas sobre as questões da natureza, sobretudo sobre a questão da origem das coisas. E esses filósofos, chamados filósofos da natureza, eles eram também chamados de filósofos pré-socráticos, pois viveram antes de um grande filósofo chamado Sócrates. Um desses filósofos pré-socráticos é Empédocles. Empédocles ele afirmou que a origem de tudo está na mistura dos 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Um outro filósofo da natureza também é Demócrito. Demócrito ele afirmou que a origem de todas as coisas está na união dos átomos. E a palavra átomo é uma palavra de origem grega, né, que significa aquilo que não pode ser dividido. E essa teoria de Demócrito ela é válida ainda hoje, porque ainda hoje os cientistas partem da ideia de que todas as coisas são formadas pela união de átomos. Outro tema importante também que o nosso livro nos traz é admirar e filosofar sobre a beleza. A arte e o pensamento tiveram a natureza como tema constante. Animais, plantas, paisagens, por exemplo, sempre inspiraram artistas e filósofos. Vocês lembram da fábula da coruja e da águia? Né? Tá lá no nosso livro, né? Se você não lembra, vai lá e dá uma lida nesta fábula. Ela nos leva a refletir sobre o que é feio e sobre o que é belo. Tomás de Aquino, filósofo italiano, católico, né? Inclusive é santo católico, né? Chamado Santo Tomás de Aquino, ele foi um filósofo que refletiu sobre o que torna algo belo ou não. Né? E ele concluiu que as coisas belas porque eram completas, proporcionais e claras. Ou seja, para algo ser considerado belo, ele tem que ser completo, ou seja, não está faltando parte nenhuma, tem que ser proporcional, né, às partes
organizadas de forma harmônica, por exemplo, uma pintura em que a cabeça fosse maior do que o resto do corpo, para Tomás de Aquino não podia ser considerado belo, porque faltou proporção, né? E elas têm que ser claras, ou seja, eu devo ver e entender aquilo que eu estou vendo. Tudo isso são critérios, né? Para compreender a realidade à nossa volta, é necessário observar cuidadosamente essa realidade. E para isso, os filósofos fazem e respondem perguntas. E para responder as perguntas, eles usam critérios. Né? Critérios são regras que usamos para orientar nossas opiniões e escolhas, para julgar, avaliar, distinguir ou classificar as coisas. Então, o tempo todo nós usamos critérios. Vocês viram lá que Tomás de Aquino usou critérios para definir o que é belo e o que não é. Na história lá da águia e da coruja, vocês viram também que é, a águia ela tinha os critérios dela para julgar se algo é belo ou não. A coruja tinha outros critérios, né? E o resultado disso foi que a águia foi lá e comeu o filhote da coruja, porque elas não tinham os mesmos critérios, né? Então, na filosofia, critérios, né, são extremamente importantes. E assim nós concluímos os nossos estudos. Desejo a todos vocês uma boa prova. Até a nossa próxima videoaula, já no próximo bimestre. Fiquem com Deus.